Fala pessoal, bem-vindos a mais um ToroCast. Tá rolando um ToroCast especial com o nosso amigo Nelson Williams. A gente que fala muito, Nelson, sobre superação, desafio, o esporte, né, em si, ele trata muito essa parte de superação. E você tem uma história incrível, né? A gente estava conversando ali bastante, vocês sempre falando dessa história, mas é uma história curiosa, né? Ela foi uma história meteórica, em cima de muita superação, dificuldades, né, desafios, é tudo que o atleta vive, né? E você é um cara que apoia o esporte, está apoiando aí nosso amigo João Loga, está apoiando alguns, né, vários meninos. Eu acho que isso é importante, né? Você ter um coração bom, saber que toda a sua riqueza também pode proporcionar prosperidade para outras pessoas, mas desde que você tenha um trato, né? Que a pessoa se dedique, né? Você precisa dessa dedicação, foi o que você teve na sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, como começou lá no interior do Paraná, né, todas as dificuldades que você sofreu. Eu acho que essa história é incrível, eu acho que vale a pena a gente falar essa história aqui no ToroCast. Bom, primeiro, Rogério, Minotouro, é um prazer estar aqui com você. E eu sou seu fã, tá? Obrigado, e eu acho recíproco, eu sou seu fã também. Obrigado. Eu acho que a nossa vida, um dos propósitos da nossa vida, lógico, além de nos superarmos, nós podermos inspirar outras pessoas a também se superar e, lógico, também ajudar, né? Ajudar em tudo aquilo que nós podemos. E a minha história é uma história muito peculiar. Aquelas pessoas que já ouviram sabem que eu sou do interior do Paraná, uma cidade... Eu nasci em Cianorte, mas cresci numa cidade chamada Jaguapitã, que fica próxima de Londrina, entre Londrina e Maringá. Eu costumo dar essa referência, né, entre Londrina e Maringá. Agora esse mês, viu? Aí, terra boa. Minha irmã mora em Londrina, gosto muito de lá. Gosto sempre que visito, me sinto muito bem. E é uma cidade pequena, uma cidade de 10 mil habitantes, levando em consideração que em Cianorte eu apenas nasci. E com 3 anos nós nos mudamos, eu, meu pai e minha mãe, para Umuarama. Umuarama foi onde eu fiz o primeiro ano do primário, num colégio estadual. Meu pai era vendedor, primeiro vendedor, né, de máquinas Olivetti. E quando eu falo vendedor, o Minotouro é importante, ele não tinha uma loja. Meu pai era um caixeiro. Ele ficava visitando... as empresas, né? Ficava visitando empresas, oferecendo o portfólio, né, de máquinas de escrever. E depois ele foi vendedor de derivado de petróleo, graxa, estopa, essas coisas para postos de combustível. E minha mãe, dólar. Ambos sem estudo. Meu pai tem o 2º ano do primário, minha mãe também, e ambos o 2º ano do primário incompletos, ou seja, realmente pouca educação escolar. E nós tínhamos uma vida muito restrita, uma vida muito difícil. Eu me lembro que quando a gente morava em Umuarama, nós ficávamos esperando o meu pai chegar na sexta-feira. A depender de como tivesse sido a semana dele, nós teríamos mistura no final de semana. Porque durante a semana era arroz branco, batata frita e ovo. Então era uma situação realmente restrita. Nós morávamos numa casa, dividíamos uma casa, parede e meia. Quantos irmãos? Nessa época era só eu, depois nasceu minha irmã. Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha, do primeiro casamento do meu pai, e outra irmã mais nova, 5 anos mais nova do que eu, do meu pai com minha mãe. Nessa época, em Umuarama, ainda era só eu, né? Depois, minha irmã também nasceu em Umuarama, minha mãe também não, minha irmã nasceu em Umuarama 5 anos depois. Então, nessa época, minha irmã tinha 1 ano e eu tinha 6. Era uma vida realmente complexa. Morávamos numa casa parede e meia, aquelas casas em que não tinha banheiro, o banheiro era externo. E com 6 anos, eu recebi a visita, né? O meu pai, minha mãe, recebemos a visita de um tio meu, irmão de meu pai, irmão mais novo do meu pai, que esse continuou sempre morando em Jaguapitã, porque a minha história do meu pai é em Jaguapitã, né? E vendo aquela situação difícil nossa, percebeu, né, que nós estávamos passando muita dificuldade, ele nos convidou para voltar para Jaguapitã. No caso, meu pai voltar, e no caso, eu, minha mãe e minha irmã, para morarmos em Jaguapitã. Aí fomos para Jaguapitã, ele emprestou uma chácara que ele tinha, uma casa numa chácara que ele tinha.
aquelas casas típicas do interior do Paraná, uma casa de madeira, né, em cima de um toco, sem luz elétrica e também com banheiro lá fora. E ali eu fiquei um tempo, foi crescendo, fiz o 2º ano do primário em Jaguapitã, sempre em colégios estaduais, tanto eu quanto minha irmã. Depois, meu pai começou a cuidar de uma lavoura, né, de uma pequena propriedade de 3 alqueires no início, ou seja, a agricultura de subsistência, realmente uma agricultura de subsistência. Aí, quando meu avô faleceu, tal, acabou aumentando a propriedade um pouco, né, mas muito pouco. A agricultura sempre foi de subsistência. Então, estudava durante o dia. Quando eu tinha uns 11 anos, meu pai começou a me levar para trabalhar na roça, na lavoura. E trabalhar na roça é carpinar, é tirar leite de vaca, é roçar pasto, é furar buraco para colocar mourão de cerca. Esses serviços bem braçais. Para uma criança, assim, não é nada fácil, né? É assim, é importante que eu sempre destaco, eu odiava. Porque se eu falar só que eu não gosto, é mentira, viu, Minotouro? Eu odiava isso. Mas aquilo você não vê que pode ter sido até dizer assim... O incentivo? Para você, um incentivo que você quer, cara, eu não quero voltar, então eu vou vencer nesse negócio, não? Foi. Vários fatores foram de incentivo. Um deles, a forma como meu pai me educou. Meu pai, uma pessoa, eu vou usar o termo bronco, uma pessoa ignorante, sem paciência, e me tratava, quando eu era criança, eu falo, no casco, como diz o jargão popular. Como se fosse um adulto forte, Como né? se fosse um adulto, exatamente. Forte, né? Exato. E sempre me tratou de maneira muito bruta. Bruta. Minha mãe já não. Minha mãe extremamente carinhosa, amorosa, tal, uma italiana, né? Descendente de italiano, já mais carinhosa. Meu pai é descendente de português, um pouco mais duro. E isso tudo causou em mim uma certa aversão a trabalhar na roça. E fui crescendo e eu percebi que tinha só uma coisa, que eu conseguia escapar da roça. Quando eu falava que eu tinha que estudar, porque teria prova. Aí meu pai meio que amolecia e deixava eu estudar. Ele tinha uma esperançazinha assim Não sei, confesso. Eu ainda tenho essa dúvida se ele tinha esperança, tá? Depois, mais para frente, eu vou te contar por que eu tenho dúvidas que ele tinha essa esperança. Aí eu começo a estudar. Meu pai, eu me recordo, e são coisas que marcaram minha adolescência. Eu me recordo que meu pai, uma vez, ele falou para mim assim, Nelsinho, ele me chamava de Nelsinho, porque, como ele também é Nelson, ele era o Nelsão, embora menor que eu, mas era o Nelsão e eu o Nelsinho. Ele falou, Nelsinho, só te falo uma coisa. Eu não entendo muito desse negócio de escola, mas se reprovar de ano, eu te quebro no pau. O bicho vai pegar. Então, o que acontece? Eu só não posso perder, eu tenho que estudar. Então, o que eu guardei na minha mente naquele momento? Eu não posso reprovar de ano. Falar também, viu, eu era um estudioso, o melhor aluno da classe, longe disso. O que eu estabeleci ali? E é interessante isso na vida, porque depois, com o passar da vida, quando eu me tornei adolescente, jovem e adulto, essas coisas balizaram a minha vida. Então, o que eu sabia? Eu não poderia ser o pior ou chegar ao ponto de reprovar, mas não tinha necessidade de ser o primeiro. Porque como meu pai não me cobrava ser o primeiro, ele só me cobrava não reprovar de ano, então eu estudei sempre para não reprovar de ano e, de fato, nunca reprovei de ano. Nunca reprovei de ano. Sempre dava o seu melhor ali. Né? Dentro daquele possível. Falar também que dava o melhor, falar para dar o melhor tinha que ter mais afinco, tá? Não tinha tanto afinco, não. Então, nessa época era assim, eu preciso estudar de tal maneira que eu não reprove, que não tenha as consequências prometidas pelo meu pai. Meu pai, eu sabia que por muito menos ele dava um couro, imagina, se acontecesse de reprovar. Nunca reprovou, Nelson? Não, nunca reprovei. Então, fui estudando e tal. Com 17 anos, eu fiz técnico em contabilidade, no colégio Dr. Nilson Ribas, em Jaguapitã. Concluí o técnico em contabilidade e ali ficou uma bifurcação na minha vida. Porque meu pai queria que eu fosse ajudá-lo na roça ou que eu arrumasse algum outro emprego em Jaguapitã. Eu não gostava de roça.
perspectivas em Jaguapitã, para mim, eram pequenas. Muito pequena a cidade, né? Uma cidade de 10 mil habitantes. Hoje, 12, talvez hoje, mas na época 10. Agora, é importante eu te contar um fator, no Minotouro, e para aqueles que estão nos assistindo, como pequenas coisas na nossa vida podem fazer uma tremenda diferença lá na frente. Eu tenho cerca de 12 anos e eu cresci nessa chácara. Aí meu tio se mudou da casa, ele comprou uma casa melhor para ele. Meu tio tinha uma condição financeira muito melhor do que a do meu pai, que é a nossa. Meu tio se mudou da casa que ele tinha em Jaguapitã para uma nova casa que ele comprou e ele cedeu esta casa para nós morarmos na cidade. Então, depois a gente se muda para a cidade. Tá? Ali, eu tinha um vizinho que ele morava com a avó, estudava também comigo no colégio. Ele morava com a avó porque a mãe tinha falecido e o pai morava em São Paulo. O pai era cabeleireiro em São Paulo, ou barbeiro, também, todo mundo de família humilde. Mas o pai dele era de São Paulo. E o pai dele, esse colega chamava-se, eu não sei se está vivo, nunca mais tive contato, chamava-se Ezequiel. Não sei que fim que deu, mas o pai dele, de tempos em tempos, o visitava em Jaguapitã. E quando o pai o visitava em Jaguapitã, levava uma pilha de gibis, histórias em quadrinho. Gibis. E esses gibis eram de super-heróis. Capitão América, Homem-Aranha, as superaventuras Marvel. Ele lia e me emprestava os gibis. E eu me apaixonei por um personagem de história em quadrinho, chamado Demolidor, o Homem Sem Medo. É a história de um garotinho, filho de um boxeador, que perde a visão num acidente radioativo. Só que com a perda da visão, ele desenvolve uma série de outros talentos. Tá? Ele tem uma super audição, ele fica e ele se torna, e depois ele perde o pai, que é um lutador de boxe, e ele se torna advogado, cego, ele é o alter ego, Matt Murdock, ele é o alter ego do Demolidor, o Homem Sem Medo. Tá? Aí você começou a pensar em fazer direito. Não. E aí o personagem, eu era loiro, tinha cabelo, né? Cabeludinho e tal. E eu achei que eu parecia com o personagem, com o Matt Murdock. E ele era um advogado. Um advogado em Nova York. Mas eu falei, nossa, ali eu tive o contato com a figura do advogado. E eu comecei a tomar gosto. Eu falei, eu vou fazer direito, né? E, lógico, não seria difícil ter essa ideia, eu vou fazer direito. Então, com 12 anos. 12, 13 anos. Você já estava mais ou menos decidindo a profissão decidindo ali por causa de história em quadrinho. Da identificação que você teve com aquele personagem. O personagem, né? E depois se tornou filme com o Ben Affleck. E teve recentemente uma série na Netflix, né? Demolidor e tal. E agora ele já está fazendo ponta em alguns outros filmes de heróis. E eu começo, eu chego com 17 anos. Falei, eu vou fazer direito. Quando eu comunico isso com meu pai, eu não sou favorável, não. Por quê, pai? Nós não temos dinheiro, eu não tenho recursos para lhe manter. Longe, né? Vai ter que ir para longe, parar de trabalhar aqui, de me ajudar aqui. Vai para longe. É o único filho homem que eu tenho. É o único filho homem. Meu pai, hoje, ele tem 89 anos. Meu pai, nessa época, ele já deveria ter, o quê? 50 anos. 50 e poucos anos, ou seja... E era um homem de trabalho braçal, ou seja, uma pessoa sofrida. Aí eu falei, não, pai, eu vou. Bom, você que sabe, eu não tenho dinheiro para te ajudar. Dá um jeito. Eu queria fugir daquela realidade. E eu sempre falo assim, a cabeça de um campeão, que eu sempre falo, o campeão, ele tem a cabeça que vamos dar um jeito para tudo, né, Nelson? Tudo você não vê, você sempre procura uma possibilidade, né? Minotouro, quando eu tinha 16 anos, no colégio Dr. Nilson Ribas, quando eu fazia técnico em contabilidade, eu me recordo que uma vez eu subi, um colégio meio assobradado, né, com 2 pavimentos, eu subi no primeiro pavimento onde ficava uma pequena biblioteca. E eu lembro que eu peguei um livro e tinha uma máxima nesse livro que eu nunca esqueci. O homem que quer fazer algo acha os meios.
O que não quer fazer, acha as desculpas. Desculpa. Duas coisas, na minha percepção, elas transformam a vida. A primeira, educação. Educação. Que essa eu acho que é a mais simples. A segunda, o esporte. Mas o esporte, ele tem, na minha percepção, é mais difícil pelo esporte. É difícil. Não, para mim é mais. Na minha percepção. Porque o esporte necessita não apenas competência, dedicação, talento, resiliência e tal. Tem que ter talento. Não dá para não ter tem que ter uma chama divina que te abençoou, te agraciou com um talento. E daquele negócio também você tem que ter um emocional para passar pela frustração. Não, é extremamente, pelo menos para mim. Talvez se eu falo isso para um atleta, ele fala, não, eu acho que para você, pelo seu caminho, seria mais fácil que pelo meu. Não, direito eu fiz direito, eu vou te contar depois. Eu vi o esporte para mim com uma saída também mas você, com certeza, teria um excepcional resultado como advogado, como teve e tem como esportista. Então, para mim, são essas duas formas. Eu não era um atleta, eu não pratico nenhum esporte, eu não praticava nenhum esporte. Então, não seria pelo esporte que eu ia escapar daquela situação que eu passava naquele momento. O caminho seria a educação. E se eu não fosse pelo caminho da educação, o que estava ali na minha frente eu já sabia. Eu já sabia o que às vezes mais importante, o Minotouro. O dia a dia já estava duro. Já, muito. Minotouro, mais importante às vezes do que você saber o que você quer, é você saber o que você não quer. É até mais fácil. Saber o que você não quer para a sua vida é mais fácil que você saber às vezes do que o que você quer. Você tem que saber os dois, né? O que quer, o que não quer. Mas naquele momento, eu sabia o que eu não queria. Tá? Eu não quero isso para minha vida. Esta realidade eu não quero. Então, eu tinha um primo, 10 anos mais velho que eu, Silvio Marcos, mora em Jaú. Filho da irmã de meu pai. Jaú já é São Paulo? Jaú, interior de São Paulo. Mas é mais próximo ali do Paraná? Dá 350, 400 quilômetros de Londrina, né? De Jaguapitã. Fica ali na mesma Londrina e Jaguapitã, fica mais ou menos na mesma reta norte do Paraná. Aí, perguntei para ele, eu consigo arrumar emprego, primo, lá no interior? Consegue. Eu teria algum lugar para morar e tal? Ele falou, eu tenho uma edícula no fundo da minha casa, né? É um quarto e banheiro. Se você quiser, você pode ficar lá. Tá bom. Eu vou para Bauru fazer faculdade de Direito. Vou para Bauru fazer faculdade de Direito. Estava numa situação complexa, né? Era faculdade pública ou particular? Não, ela é uma faculdade particular, chama Instituição Toledo de Ensino. Ela é a faculdade mais tradicional do interior de São Paulo. Ela formou grandes quadros e ela competia com as grandes faculdades da capital. E como que se dava essa competição? Pela quantidade de pessoas que se aprovavam em concursos públicos. Bacana. E grandes nomes saíram da Instituição Toledo de Ensino, IT. E ela tinha uma mensalidade, acredito que até hoje deva ser assim, ela tem uma mensalidade relativamente baixa, o Minotouro, em relação a outras faculdades. Proporcionalmente é baixa o valor que se paga de mensalidade. Então, é acessível. Um vestibular difícil de se matricular, difícil de fazer a transferência, mas ela tem uma qualidade de ensino muito boa. E era perto de Jaguapitã, proporcionalmente perto de Jaguapitã, 350 quilômetros, Bauru de Jaguapitã, 380, 400 de Jaú. A minha ideia inicial era morar em Bauru, mas eu não conseguia arrumar emprego em Bauru. Meu primo oferece a edícula no fundo da casa dele. O sogro de meu primo, chamado Macaco, o apelido dele é Macaco, Adirso. Então a faculdade é em Bauru e você... Jaú, 50 quilômetros de Bauru, mais para o interior. Itinerário de ônibus de estudante. Aí o meu primo, tendo o sogro, né, o Adirso, apelido Macaco, ele tinha sido cabo eleitoral do Candão, que era o provedor da Santa Casa de Misericórdia do Jaú. Ele intercede por mim se tinha uma vaga de emprego para mim. E havia uma vaga de emprego para auxiliar de RH. Então, eu vou para Jaú ao invés de ir para Bauru. Me matriculo na faculdade em Bauru
e vou morar em Jaú e fico fazendo o itinerário de ônibus de estudante. E moro de graça na edícula do meu primo. Então, teoricamente, o meu salário, piso de auxiliar de escritório, é para pagar a faculdade e a minha subsistência, alimentação e ônibus de estudante. Nada diferente disso. Eu lembro que eu recebi o Vale Transporte, o Minotouro, e eu vendia o Vale Transporte para fazer mais dinheiro. E se eu precisasse usar o ônibus, eu pagava daí, né? Então eu recebia, já vendia para o meu próprio primo, às vezes que ele precisava dar para funcionário dele. Ele tinha uma loja de pedras, né? Ardósia, essas coisas, pedras de material de construção. Então eu fico ali. 3 meses de Santa Casa e fazendo o itinerário Jaú-Bauru, Bauru-Jaú, o diretor de RH da Santa Casa, Diogo Serdo Oliva, advogado, mas ele exercia o cargo de diretor de RH, ele tinha um posto de combustível, Alto Posto São Pedro, em Jaú, um posto com administração familiar, vendo minha situação, perguntou para mim, não quer fazer bico em finais de semana no posto? É tipo, eu te pago R$100 a diária. Na hora eu aceitei. Isso também é importante. Para compor você, né? Mas é importante destacar, sabe, Minotouro, é você não ter preguiça. Poder dizer, passei a semana toda dentro do ônibus, estou cansado. Eu quero dormir, descansar, ou vou, sei lá. Vou estudar. Vou ler, estudar. Não. Então, mas na hora eu abracei. Então, aí, sábado e domingo, posto de gasolina, durante a semana Santa Casa, à noite faculdade, chegava às 11, 11h30. Essa era a minha rotina. Chegava às 11h30 da noite. Da noite. Essa era a minha rotina. Essa rotina durou cerca de 1 ano e meio, Minotouro. Aí, logo ali na faculdade, você acaba fazendo amizade, né, com os colegas de faculdade. Eu me recordo que um colega de faculdade chegou para mim e falou assim, alemão, porque todo mundo me chamava de alemão. Né? Ninguém me chamava de Nelson Williams, Fratônio Rodrigues não existia, não tinha nome. Isso também é importante destacar. Quando eu faço a faculdade, eu não tenho nome. Né? Hoje as pessoas me conhecem, é o Nelson Williams e tal, mas quando eu fiz faculdade, eu não tinha nome, Minotouro. Eu era o alemão. As pessoas não me reconheciam pelo nome, era só o alemão. Numa cidade tradicional, numa profissão tradicional. Muito tradicional, você sabe. Então, o que acontece? Eu ouço desse colega, olha, o alemão, nós moramos em 5, numa casa, o aluguel é tipo R$600. E é isso mesmo, gente. Era 100 e poucos para cada um. Para cada um. Né? Hoje, atualizando isso, seria uma casa de um aluguel de R$1.000, R$1.200. A casa realmente era muito ruim. O negócio era só chegar a dormir. Mas eu precisava só de um lugar para dormir. Era só precisar de um lugar para dormir, né? E nós moramos em 5, tá indo embora, tá fazendo uma vaga. Eu abracei. Peço demissão na Santa Casa, posto de gasolina não era funcionário, e vou para Bauru. Na esperança que eu iria arrumar um emprego eu estando em Bauru. Falei, eu estando em Bauru, eu saio lutar, vou pegar bico em posto de gasolina, alguma coisa eu arrumo. Lê do engano, Minotouro, lê do engano. Foi difícil lá em Bauru, né? Chego lá, ninguém me conhece, também não conheço... Porque a maioria das pessoas que fazem faculdade é tudo jovem. A maioria é jovem, né? E é difícil você arrumar emprego através desse pessoal. Eu começo a procurar emprego, bater canela, bater perna para lá e para cá e não arrumo emprego. Passado uns 2 meses, a pouca poupança que eu tinha... Já foi. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que voltar para Jaguapitã. Enfiar a viola no saco, a viola que nem tinha... E voltar para Jaguapitã. Aquilo me moendo. Minotouro, mas me moendo. Na época da faculdade, um desses colegas, médico, fazendo a 2ª graduação. Colegas lá da IT, da faculdade de Bauru. Um dos colegas. Ele devia ter uns 40 anos. Sei lá, médico. Uma pessoa fantástica, com um dom artístico, uma pessoa diferenciada, desapegado de dinheiro, uma pessoa diferenciada, médico, inteligente,
Dr. Antônio Sebastião Urias Cabreira. De uma família muito especial. Os irmãos, eu lembro que ele tinha um irmão que era velejador. Não, realmente diferenciado. Pessoal diferenciado. Bacana. Aí, ele sabendo da minha situação, ele era médico do trabalho em algumas empresas em Bauru. Ele me indicou. Pra fazer aquele negócio, aquele exame, né? Pra você fazer. Admissional, demissional. E ele pegou e me indicou para uma construtora, chamada Construtora Apoema. Aí, naquela última semana, o Minotouro, que os recursos iam acabar todos. A última semana, que os recursos iam acabar todos. Já na última Você já contagem... estava assim, já fazendo as suas orações. Fazendo as orações, me recordo. Estou eu sentado, deitado no sofá da sala, já desanimado, quando alguém bate na porta. Da casinha simples. Eu abro aquelas casas que tem uma janelinha no meio da porta, assim, eu abro a janelinha, a hora que eu olho, um negro, de terno, advogado com a boca torta, assim. Oi, tudo bem? Ainda procurando emprego? E você já tinha deixado o currículo lá no Tinha deixado escritório? lá. Falei, doutor Toninho? Ele, sim, entra. A casa, Minotouro, não tinha forro, era direto na telha. Aqueles sofás todo rasgado, aquela situação realmente ruim. Ele falou, está? Estou. Começa amanhã, auxiliar de escritório na área de licitações para me auxiliar na construtora Apoema. Que legal. Salvo literalmente... Pelo gongo. Literalmente. Já tinha tocado aquele... 10 segundos. Exatamente, salvo no gongo. Aí então, se o nocautear, eu empato. Exato, eu estava nessa situação. Nocaute, empata essa luta. Aí o que acontece? Aí eu começo a trabalhar na Apoema, né? E, graças a Deus, de certa maneira, com toda a dificuldade, de novo, salário, piso de categoria, da construção civil, auxiliar de escritório, mas estava ótimo e tal. Passado aí um ano, Minotouro, o que acontece? A empresa quebra. Pô, você vai conversar tudo de novo. Puta, uma leva de demissões. Aí me chama o dono da empresa, porque nós estamos falando sempre de empresas com um potencial, mas não é nenhuma empresa grande, eram empresas médias, né? Nada grande. O dono me chama, Luiz Fernando, me chama. Oi, Nelson, tudo bem? Então, você viu, a empresa está passando, né, por uma dificuldade grande, aí nós estamos dispensando muita gente, você vai ser dispensado. Eu já sabia, né? Sentado na frente dele. Ele falou, mas a gente sabe da tua situação, você tem uma situação difícil, né, complexa, aí o pessoal já contou da tua situação. E eu vi que antes de você trabalhar aqui, você trabalhou na Santa Casa de Misericórdia do Jaú, em RH. Você tem experiência de RH? Tenho. Eu tenho uma cunhada, que ela trabalha com o pai e com o irmão. Eles têm uma pequena prestadora de serviço, chamado SCAF, Serviços Gerais, manutenção de subestações da CESP e leitura e entrega de talas de energia elétrica para a CPFL. É uma pequena empreiteira, né, prestadora de serviço, familiar também. E lá eles estão precisando de alguém no RH. Então o cara te demitindo ainda te ajudou. Me indicando para outros. Não sei se te interessa. Lógico que interessa. Eu tava aqui e aí teve um episódio engraçado, né? Que ele falou assim, anota aí o telefone e o endereço do pai dela, da cunhada dele. Siegfried Karg. Eu lembro que eu peguei um papelzinho. Você é bom de nome, você não lembra de tudo. Peraí. Você ficou meu amigo depois. Pego Siegfried Karg. Minotouro, eu não sabia escrever Siegfried. Falei, mas que Siegfried? Nunca tinha ouvido esse nome. É o nome de uma ópera famosa alemã, mas imagina eu com a minha ignorância vindo lá do interior, que eu sabia de ópera alemã que chama Siegfried. Eu escrevo Siegfried, tudo errado. Só o endereço eu anotei certo. E botou e foi lá. Aí estou eu lá, fiz uma entrevista, um alemão, já de, acredito eu, com 60 e poucos anos, um alemãozão. Fiz a entrevista. E qual era meu apelido na faculdade, ô Minotouro? Alemão.
o alemão gostou de mim. Se Né? identificou, Alemão né? se identificou. Tanto é que esse fato é engraçado, que depois, com a nossa relação, ele acabou me contratando. Com a nossa relação, ele olhava muito para mim assim, eu viajei com ele, empreendedor, uma pessoa carismática, inteligente, pragmática, um professor. Ele olhava às vezes para mim e falava assim, Minotouro, que pena que você não é alemão. Seu Siegfried. Nossa, que pena, porque pro seu Siegfried eu sou Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, que é o meu pai é Rodrigues. Aí eu peguei e ali eu concluí a faculdade. Eu concluí a faculdade. Termino a faculdade a duras penas, a RH, e aí eu fazia serviços gerais no RH, juntamente com outros colegas, eu era auxiliar de escritório. E a simpatia da filha dele, que era essa advogada, né, a Kate Karg, o Siegfried Karg Filho, o FID, né, muito carinhosos comigo e tal. Mas foi realmente uma empresa familiar. E eu fiquei naquele seio daquela empresa familiar. Quando termino a faculdade? Termino a faculdade, 4 anos. Hoje direito é 5, né? Hoje direito Na é minha 5, época era 4. Era 4. Termino a faculdade. Se eu não me engano, 90 e poucos, não foi? Acho que foi 94. Foi mais. Acho que foi 94, mas eu 96, entrei em 90. Eu entrei na 97, dali foi... Então é isso. Aqui assim, tem alguns fatos que são muito interessantes, sabe, o Minotouro? Eu concluo a faculdade, né? E nessa época, pouco eu visitava Jaguapitã. Eu muito pouco visitava meu pai e minha mãe. Sabe? Eu tinha uma certa reserva em visitar. E aí eu vou falar assim, a pobreza ela é complicada. O pobre e aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que passa por isso, sabe o que é, e aqueles que já passaram, sabe. O pobre ele é humilhado. Muitas vezes ele nem é humilhado, mas a situação desmotiva ele. Ele passa por muitas dificuldades. E eu passei isso na minha adolescência, sabe? Passei isso na minha infância. E eu não visitava meu pai na época da faculdade, minha mãe. Evitava ao máximo fazer visitas a Jaguapitã. Quando eu concluo a faculdade, eu falei, mas agora eu sou um vitorioso. Agora eu vou visitar Jaguapitã. Me formei, vou voltar. Fui lá visitar meu pai e minha mãe e os amigos que lá estavam, a família. O que eu escuto, Minotouro? Nossa, mas bacharel de direito não quer dizer nada. Está assim de bacharéis no país. Não quer dizer nada. Quero ver passar na OAB. Rapaz, eu voltei. Se desafiou, né? Emputecido. E desafiou, né? Voltei para Bauru. Fui lá no seu Siegfried. Siegfried, eu preciso tirar férias. Normalmente eu vendia as férias. Pobre é assim, né? Quem tirar férias? Eu vendia minhas férias. Na hora, né? Eu preciso tirar férias. 30 dias de férias. 30 dias? 30 dias de férias eu preciso, Siegfried. Eu vou estudar para a OAB. Eu estudei em 30 dias, Minotouro. O que eu não estudei a faculdade inteira para prestar o exame da ordem. Prestei o exame da ordem e passei. O primeiro exame eu passei. Isso mais ou menos em que ano? 94. Prestei o exame e passei. Em 1994 eu tinha 23 anos. Eu sou de 71. Novo. Passei. Agora eu vou voltar para Jaguapitã. E voltei para Jaguapitã, Minotouro. Com a OAB. Para morar lá? Não, visitar os parentes. Os amigos, a família. Orgulhoso, né? O que eu escuto? O que eu escuto, Minotouro? Tá assim de advogado passando fome. Não quer dizer nada. A época boa da advocacia já passou. Opa. Sempre vai achar para criticar, né, cara? É impressionante. Não é, Minotouro, é importante esse testemunho que eu falo assim, para vocês entenderem, óbvio que machuca. Às vezes você vai entender aquela dor no peito, na boca do estômago, sabe? Óbvio que machuca. Mas o que é importante, qual é a mensagem que é importante ficar? Não deixe isso destruir
os seus sonhos ou quem você é. Te abater, né? Te abater. Dói. Falar que você não liga é mentira. Você liga assim, nós somos pessoas, nós somos seres sociáveis, Minotauro. Ah, não, você não deve ligar para a opinião dos outros. É mentira que você não liga para a opinião dos outros. Você precisa de validação, ser validado, óbvio que você precisa. Você não é um indivíduo sozinho. Você precisa da validação da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, da sua mãe, do seu pai, da sociedade. É mentira que nós não buscamos reconhecimento da sociedade que nós vivemos. Lógico que nós buscamos. Eu não sou sozinho. Óbvio que quando as pessoas nos humilham, nos ofendem, óbvio que dói. Ah, não dói, não ligo. Como não liga? Só se você tiver algum problema que você não liga. Uma pessoa normal liga. Uma pessoa que tem brio, que tem vergonha, liga. 4 anos daquela batalha toda. Estudo, presta exame da ordem, passa exame da ordem. Não quer dizer nada. E lembrem, eu andava de ônibus circular. Eu era o cara, eu continuava o mesmo cara que vendia o passe, o vale transporte para complementar a renda e deixava para pagar só quando precisasse mesmo usar ônibus, andava de ou circular ou a pé. Aí eu tirei a OAB, fui para Jaguapitã, um balde de água fria, voltei para Bauru, né, meio com o rabo no meio das pernas. Cheguei pro seu Siegfried. Seu Siegfried, agora eu sou advogado. Eu queria ver se mudava o meu cargo da empresa. Eu preciso melhorar agora a situação. O cargo, o salário, né? Não dá mais para ser auxiliar de escritório. Agora tem OAB. E nessa época, Minotauro, em 1994, audiências trabalhistas, porque a lei da OAB, do Estatuto da Ordem, é de 94. Até 94, você podia fazer audiências trabalhistas e não precisava necessariamente ser advogados. Então, nesse período, até 94, eu fazia para a empresa Siegfried Carg, SCAF Serviços Gerais, muitas vezes esse papel, como se advogado fosse. Tá? E 94 em diante que é necessário ser advogado para fazer audiências na Justiça do Trabalho, representando o cliente. Aí eu falo com o seu Siegfried, né? Fui lá, com jeito, com o alemão. O alemão olha para mim, o Minotauro. Nelson, a nossa empresa é uma empresa familiar. É pequeno. Aqui, a minha filha já é advogada. Não comportam 2 advogados. Não, seu Siegfried, não. Eu vou pedir demissão. Você não tinha nada e já estava... Tinha nada. Eu tinha OAB. Tinha OAB, né? Aí eu falei assim, eu vou pedir demissão. E já sabia que ia conseguir, né? Pera. Vou pedir demissão, seu Siegfried. Ele olhou para mim, como assim vai pedir demissão? Sabendo da minha situação, como assim vai pedir demissão? Eu falei, seu Siegfried, eu não posso ter feito uma faculdade com tanto sacrifício. Para ganhar o que eu estou ganhando aqui, né? E ganhar o que eu ganhei aqui, hoje eu sou advogado e continuar na mesma situação. Bom, pedido de demissão feito, pedido de demissão aceito. Só que você está ciente que você acabou de tirar férias, você está pedindo demissão, tem aviso prévio, você vai cumprir aviso prévio? Não. Não tem seguro-desemprego, vai sair zerado. Aliás, vai sair negativa a rescisão. Seu Siegfried, faz parte. Sair sem 1 centavo de rescisão, de indenização. Para todos que nos ouvem, nos assistem, crie relacionamentos. Lembrem que na faculdade, quem foi que me ajudou a arrumar emprego? O doutor Antônio Sebastião Urias Cabreira. Eles brincavam na época lá, ele tinha 4 filhos, ele era casado com a juíza do trabalho de Bauru. E me arrastava de vez em quando, nos finais de semana, para ir almoçar na casa dele e tal. E realmente, para mim era um prazer, um privilégio. Até estava ali com a família dele, com os filhos. E alguns brincavam, falavam que esse daí é o 5º filho do Cabreira. Ele desenvolveu, de certa maneira, um carinho por mim, uma consideração. E quando eu sempre tive contato com ele, quando eu peço demissão no seu Siegfried, eu pedi demissão porque ele já tinha falado para mim, Nelson, das 8 horas da manhã até as 16 horas, eu sou médico do trabalho na Telesp, antiga Telesp, né? Que hoje é Vivo.
E eu tenho uma clínica, uma sala numa clínica médica, aqueles sobrados do interior, Minotauro, antigo, da década de 50, que é uma casa, e aí em cima 3 quartos, os quartos se transformaram em sala de atendimento médico, e embaixo a secretária, né, a cozinha, a copa. Ele falou, olha, eu tenho uma sala numa clínica, que eu divido com outros 2 médicos. Se você quiser usar a minha sala das 8 da manhã até as 16, porque das 16 em diante eu tô lá, aí você dá o pinote. Pode usar para advogar. Eu vou para lá. Esse era meu plano B, Minotauro. Peço demissão no Alemão, no seu Siegfried Karg, e vou para a clínica. Cheguei lá, conheci os outros 2 médicos, o Dr. Pedro Borges, que era o chefe da clínica, e mais um outro, e tio Cabreira. Mesmo no começo meio desconfiado comigo, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Mas como a sala, quem pagava o aluguel era o Cabreira, ele fazia o que ele queria. Eu acho que ele já tinha até conversado com eles, tal, eles também tinham dado ok. Então eu começo lá a advogar. Quantos anos mais ou menos, Nelson? Eu tinha 23, 1994. Novo. Aí, aqui vamos fazer um retrospecto, vou voltar um pouquinho. Minha mãe e meu pai são evangélicos. Meu pai da presbiteriana, uma família de origem presbiteriana, minha mãe também, depois assembleianos da Assembleia de Deus. Quando eu saí de casa, que minha mãe viu que era irreversível, que eu ia embora mesmo para estudar, minha mãe fala para mim, Nelsinho, a mãe e o pai não têm dinheiro para te dar, para te ajudar. O que a mãe vai fazer por você é orar, pedir para Deus colocar na sua vida pessoas que façam por você o que nós não podemos fazer. Foi as orações da minha mãe. As orações da sua mãe te ajudaram. Eu dou esse testemunho aonde quer que eu passe. Porque, embora eu não frequente igreja, Minotauro, essa oração da minha mãe, ela acompanhou a minha vida. Você vai ver que na minha vida, essa oração ela foi acompanhada. Porque sempre, em algum momento, Deus colocou alguém na minha vida que me ajudou. Nem sempre foi com dinheiro, às vezes foi um conselho, um livramento. Entendeu? E o Cabreira, ele é fruto. Começamos mentores, né? Começamos com o meu primo, começamos com o sogro do meu primo, com o Diogo na Santa Casa de Misericórdia do Jaú, passando pelo Luiz Fernando na Poema, Cabreira, Vital, próprio seu Siegfried Karg e sua família. Foram pessoas que me abençoaram. Durante a trajetória. Durante a minha trajetória. Fui aprendendo, né? E ali eu fui, né? Começo a trabalhar. E eu, nesta época, eu frequentava a primeira igreja batista de Bauru. E ali na primeira igreja batista de Bauru, né? Porque a minha casa era no centro de Bauru. E essa casa, como eu disse que era muito humilde, eu vou te falar o tanto que ela era humilde. Do lado da minha casa, um dia eu estou na hora do almoço, no intervalo de almoço do seu Siegfried, eu desci, fui fazer alguma coisa na cidade, no centro, e almocei lá e eu estava tirando uma pestana na minha casa, no centro ali de Bauru. Eu estou deitado no sofá, na hora do almoço, e do lado tinha uma construção de um prédio. E essa construção desse prédio ele era feito com mão de obra de preso. Era aquele regime, trabalha 3 dias, desconta 1 da pena. Uhum. Eles tinham esse... E eu estou aqui deitado, um muro, e aqui do lado uma construção. E eu escuto alguém arranhando o muro aqui, subindo no muro. Eu estou aqui deitado na minha coisa, no sofá, e escuto, né? Já fiquei meio ali desconfiado, né? Falei, tem alguém subindo no muro. De repente, alguém sobe no muro, olha e faz assim pro colega. Fulano, olha aqui, tem uma favelinha aqui na frente. Tem a favelinha. Uma favelinha na minha casa. Aí eu falei, que situação. Você escutou, então, né? eu morava perto da igreja, frequentava a igreja, a primeira igreja de Batista de Bauru, e ali os irmãos da igreja
Arrumei uma namorada da igreja, a família dela me abraçou, foi muito carinhosa comigo. Os irmãos, né, hora ou outra, me convidavam para almoçar na casa deles, me inseriam, né, no contexto deles ali. E um dia, um desses irmãos da igreja passa por mim, o Minotouro, e coloca R$100 no meu bolso. Eu olhei assim. Falei, que é isso? Deus tocou no meu coração para te dar. Falei, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Era uma situação complexa. Só que aquele primeiro eixo da igreja foram meus primeiros clientes. Os pequenos empresários. Já fez esse ciclo de amizade ali. Eu visitava o dono de uma pequena mercearia, uma loja de graxas de postos de combustível, essas coisas, materiais de construção. E tem algum cheque sem fundo para eu fazer cobrança? Alguma trabalhista para ajudar você a defender? Protesto? Ação civil? Batida de carro? Qualquer coisa. E você sempre... Eu sempre como era muitas causas, você... Muito ativo. Muito ativo, você pegava muita coisa. Não sabia o que era preguiça, Minotouro. Não sabia o que era preguiça. E acordava cedo, pegava ônibus circular e ia visitar os irmãozinhos da igreja. Aí já estava aqui. Você não conhece ninguém que precisa? Me indica algum cliente. Aí o cara já me indicava, vai lá no fulano de tal, lá, que lá eu acho que ele está com um problema jurídico, vai lá. Eu já ia lá e passava em postos de combustível, pegava uma pilha de cheque sem fundo de posto de combustível. O outro negócio datilografava ali na máquina de escrever, que era de datilografia, não era computador, datilografia, uma consignação que pegava os cheques, passava no banco, no centro da cidade, pegava no verso dos cheques o endereço de cada um dos devedores para poder fazer a cobrança. Lá no consultório médico, ficava no telefone, às vezes a tarde inteira, cobrando as pessoas por telefone, fazendo papel de cobrador por telefone. Então, eu era muito proativo. E não tinha carro. Eu levei 1 ano para comprar meu primeiro carro. Eu comprei uma Panorama da Fiat, 1982, em 1996. 95 para 96. Ou seja, um carro velho mesmo. Eu comprei uma Panorama. Eu comprei uma Panorama, naquela época devia ser nova. Não, ela já tinha 13 anos, 14 anos, 15 anos, sei lá. Ela era velha, toda batida. E eu com quase 1,90 m, imagina, dentro daquela caixinha de fósforo. Ficava pequeno. Parecia literalmente o Maguila, o gorila, né? Lembra aquele desenho que tinha o Maguila que ele passava do teto do carro? Era eu. Então, eu nessas circunstâncias... Eu fui sempre trabalhando. Aqui eu vou te contar uma coisa que vai ser muito interessante. As pessoas vão observar, e é muito comum me perguntar assim, nossa, Nelson, como você gosta de paletó azul? Você sempre está de azul. É superstição? Por que você só usa paletó azul? É muito comum isso. 99% do tempo eu estou de paletó azul. Quando eu começo minha carreira, meu avô, pai de meu pai, não sei em qual década, ele foi padrinho de casamento de alguém e ele teve um paletó azul. Aqueles paletó que deve ser feito com essa mesma, dessa linha tua aí, que você puxa assim, sabe? Não é de linho, nada. É paletó azul, né? Um azul até mais forte que esse. E ele como meu avô era grandão, era o mais próximo que se aproximava de mim de roupa. Ele me deu esse paletó, que ele foi padrinho de casamento em alguma época. E esse paletó é o que eu usava. Eu, nesta época, e aí é importante, quando eu começo a advogar na clínica médica, passados uns 2, 3 meses, o seu Siegfried Karg foi meu primeiro cliente mensalista. O alemão. Você vê, né? Ele dizia que não precisava de advogado, estava lá com você. Passados uns 2, 3 meses, ele foi meu primeiro advogado mensalista. Meu primeiro cliente mensalista. Eu vou fazer uma audiência em Campinas para ele, uma audiência trabalhista para ele em Campinas, pego o ônibus de Bauru para Campinas, faço a audiência, na volta, para pegar o ônibus de volta para Bauru, eu estou na rodoviária, quero ir no banheiro. No banheiro tinha uma senhora sentada com uma caixa de papelão, R$1 para usar o banheiro. Eu venho, né? Pego uma moeda de R$1. A hora que eu vou colocar a moeda, a mulher olha para mim e fala assim, não, moço, cobrador de ônibus não paga. Eu todo pimpão, achando que eu estava abafando como advogado. Ela, não, cobrador de ônibus não paga. Por que cobrador de ônibus? Ela achou que aquele terno meu azul era cobrador de ônibus, não advogado. Lembra que antigamente existia cobrador de ônibus? Que o cara passava nas passagens, picotando as passagens? Ela achou que eu era cobrador de ônibus. Eu guardei a moeda, fiquei quietinho, falei,
Tá bom, então não vou pagar. Então, esse terno azul, a história do azul que eu tenho com o azul é em virtude dessa história. E esse paletó, depois de passado um tempo, eu perdi esse paletó indo para São Paulo com o filho do alemão, do seu Siegfried Karg, em frente a Agudos, ali na cervejaria Brahma, em Agudos, tem uma curva, tinha chovido, a caminhonete aquaplanou, nós capotamos, meu paletó foi parar debaixo da roda da caminhonete, que ela capotou e desvirou e ficou embaixo, perdi o paletó. Mas a história do azul é essa. Então, eu começo a advogar primeiro com os irmãos da igreja. Levo um ano para comprar meu primeiro carro. Compro uma Panorama da Fiat todo batido, parcelado em 12 vezes. E começo assim. Na igreja, eu conheci meu primeiro cliente rico. Na igreja, através ali da igreja que eu conheci o primeiro. Ele teve uma causa aqui em Nova Friburgo. Era uma causa pessoal. Eu não era advogado dele, ele tinha advogado tradicional da cidade de Bauru, mas era uma causa de cunho pessoal. Ele me chama, você sempre fica me falando se eu tiver alguma coisa para eu te passar? Eu tenho. Aí ele me conta. Eu tenho uma investigação de paternidade, é um assunto delicado, eu gostaria que você cuidasse para mim. Fazer DNA, tudo assim. Essas coisas. Eu falei, não, tudo bem. Foi a primeira vez, Minotouro, que eu voei de avião. Foi a primeira vez que eu voei de avião. Eu tinha Panorama, foi a primeira vez que eu voei de avião. Eu já tinha 25 anos. Que ano mais ou menos aí? 96, 95, 96. 96. Aí eu vim para Nova Friburgo. O ano que eu entrei na faculdade de Direito aí. Quando eu vim pro Rio. Cheguei aqui no Rio, o motorista dele me pegou aqui, nós subimos até Nova Friburgo. Me recordo até hoje. Cheguei em Nova Friburgo, fui no endereço da mãe da menina, autora da ação, na porta. Ela abre a porta, vem me atender. Eu falei, tudo bem? Me chamo Nelson Willias, sou advogado do fulano. Podemos conversar? Ela desconfiada. Posso entrar? Ela falou, pode, entra. Entrei. Uma casa simples, mas bem arrumadinha, tudo. Aí eu falei para ela, a menina está aqui? Ela falou, não, a menina está na escola. Você tem alguma foto dela? Tenho. Posso ver? Trouxe. Te parecia com o cliente? Olhei assim, falei, olha, eu não tenho a menor dúvida de que ela é filha dele. A cara do filho dele. Falei, não tenho dúvida. Mas eu preciso de todo um procedimento. Isso é coisa de advogado, não é dele, tá? É meu. Eu preciso fazer o procedimento pro forma. E também não quero nem que você se ofenda. Mas faz parte, só para a gente fazer tudo direitinho, ele vai pagar a pensão, não tem problema nenhum e tal. Resolvi o problema. Resolvemos o problema. Era filha dele? Filha dele. Aí, ele assumiu tudo e tal. Aí, volto para lá, só que eu não tinha acertado no horário com ele. Porque nós tínhamos uma relação meio já de amizade. Sabe aquele negócio que ficou solto, não combinou no horário? Uhum. Aí chegou na hora, ele me chama na casa dele, muito próspero. Eu lembro até hoje, ele puxa uma gaveta, né, para me pagar. Eu falei, posso te falar uma coisa? Porque ele perguntou quanto era. Eu falei, não sei. Não sei, velho, não combinamos. Ele pega assim para pagar, tinha dinheiro na gaveta. Eu falei, vamos fazer o seguinte, não sei quanto que você iria me pagar, mas eu vi que você tem um Cadete GS 1990, vinho. Sabe aquele Cadete GS já bonito? Porque depois veio o GSI, que era digital, né? O GS é o 90 vinho. Eu falei, vende aquele carro para mim, abate o que seria pagar de honorário e parcela para mim o saldo. Ele tinha pego aquele carro em algum pagamento, alguém pagou ele com aquele carro. Uhum. Pegou a chave, fala com o advogado meu, que ele tinha advogado, né? Fala com o meu advogado para fazer o termo de confissão de dívida, para fazer o pagamento e tudo mais. Vê lá com ele nas condições que você pode pagar. E, doutor, eu saí todo pimpão de Cadete GS. A Panorama eu troquei no meu primeiro número de celular. Aquele tijolola, Tijolão, sabe? Eu Motorola. toquei na orelha essa Panorama. Você vê como a Panorama valia pouco ou o telefone valia muito. Eu troquei a Panorama no primeiro celular. Aí eu tenho agora um carro bom, eu tenho um telefone celular,
Eu tinha resolvido uma questão de um arrolamento, um inventário na igreja de um irmãozinho lá que tinha falecido e os herdeiros me contrataram. Eu tinha recebido uma linha telefônica fixa. Essa linha eu já tinha colocado no consultório médico para quando tocasse essa linha, a secretária atendesse e ele falasse Nelson Williams, advogado, para não atender como clínica médica. Já tá começando, né? E tal. E assim eu começo minha carreira, e sempre visitando pessoas, visitando os irmãos da igreja. Aí pegava um cliente aqui, já pedia para me indicar outro, e visitava e fazia. Eu lembro que uma vez eu peguei uns coreanos lá de São Paulo, através de uma filha de um coreano que era da igreja nossa lá de Bauru. Eu tinha uma cobrança aqui para o Rio de Janeiro, eu vim para cá fazer cobrança desses coreanos. É assim, não existia a palavra preguiça. E não existia... Tudo que eu podia fazer, eu fazia. E assim, o engraçado é que você tanto fazia uma causa, né, de um aspecto diferente do direito, dessa parte de paternidade, como você também ia para a área trabalhista. Não, eu fazia... Agora, eu era e sou uma pessoa sempre fui muito responsável. Vou te contar aqui um fato. Você estudava, né? E foi bom para você que você começou a aprender. Você aprendia com você fazia. E tem outra. Vou dar um exemplo. Quando eu começo a advogar, nunca trabalhei com nenhum advogado na área jurídica. Nunca fiz estágio. Começo a advogar lá na clínica médica. Quando eu fazia a petição, eu ia num irmão da igreja chamado Zé Maria Estevão, que faleceu há pouco tempo. Ele era procurador da Unesp. Eu ia no irmão da igreja falando, Zé, dá uma olhada se essa petição está certa. Aí ele pegava a petição, já experiente, um advogado. Mais experiente, né? Corrigi isso. Tá aqui. E agora? Agora tá certo. Eu nunca tive problema, Minotauro, isso também é uma coisa importante, de pedir ajuda. Eu nunca tive esse negócio de... Eu costumo dizer... E aqui vai ficar uma dica que eu falo. Pobre não pode ter ego. Pobre tem necessidade. Eu não tinha ego. Você não tinha... Eu tinha necessidade, Minotauro. De fazer. Eu precisava resolver. Então, você não pode dizer... agora eu sou advogado. Se eu pedir ajuda, vai parecer que eu não sei. Não existe isso. Eu precisava de resultado. Você queria ser um solucionador de problemas. E um mitigador de danos. Esse é o papel do advogado. Qual é o papel de um advogado, Minotauro? Ou resolve o problema, ou diminui o prejuízo. Diminui o prejuízo do cara. Porque às vezes você vai trazer para mim uma causa e eu vou falar para ele, Minotauro, eu não consigo resolver isso. Mas eu vou... Vamos trabalhar para a segunda etapa? Vamos diminuir o prejuízo? Isso. Entendeu? Então, esse era o meu papel. O cara traz o advogado para isso. Exatamente. Então, sempre fui muito responsável nesse sentido. Nunca peguei coisas que eu não pudesse resolver. No seguinte, e quando eu falo não pudesse resolver, no sentido de prometer algo que não pode resolver, eu sempre e declinei trabalhos também. E agora eu vou te contar um caso. Mas você aprendeu muito com isso, né? Com muita coisa que você pega absurdo. Coisas diferentes. É o clínico geral, né? Você ia... É o clínico geral. Você ia aprendendo, né? E aí, aqui vai a dica de um trabalho que eu declinei. Essa eu declinei. E aqui é uma... Eu começo realmente no início desse jeito que eu estou te falando e comecei a prosperar assim. Comecei já a prosperar. Depois eu mudei dessa clínica médica para o meu primeiro escritório. A secretária desses médicos passou a ser minha secretária. Ela pediu demissão na clínica e foi trabalhar comigo no meu primeiro escritório. Aí eu já tinha uma estagiária lá, uma menina da igreja, competentíssima. Ela era estagiária, mas era uma advogada já. Sabia inteligentíssimo, fazia tudo, tal. Depois prestou o exame da ordem, veio a ser minha primeira advogada no escritório. Depois já veio outro estagiário. Então, daí eu comecei a construir uma estrutura jurídica, né? Um escritório de advocacia propriamente dito. Estou sentado na frente do alemão do seu Siegfried Karg. Já com escritório, estou relativamente bem. Né? Considerando o início. Esse início difícil, estou relativamente bem, ainda em Bauru. Estou sentado na frente do seu Siegfried chega para mim e fala assim, doutor Nelson, recebi uma proposta de São Paulo, de um escritório de advocacia de São Paulo, para fazer recuperação tributária aqui na nossa empresa, porque a Constituição de 1988 estabeleceu uma série de regras para o governo cobrar tributos, ele deu um prazo para eles se adequar a essas regras, eles não se adequaram e está todo mundo questionando a justiça e ganhando. Você faz esse trabalho? Porque... a proposta é do escritório de São Paulo. Você faz? Você é nosso advogado, nosso mensalista. Eu falei, seu Siegfried, tributário eu não faço.
Eu não tenho conhecimento para fazer tributário. É difícil. É complexo. É complexo. Não faço. Eu faço civil, trabalhista, outras áreas, tá? Mas administrativo eu fazia, né? Mas isso eu não faço. Penal, esse eu faço. Agora esse daí eu não faço. Tá bom. Vamos passar para o escritório de São Paulo. Ok, seu Siegfried. Seu Siegfried me pagava cerca de R$3.000 por mês, Minotouro, de mensalista. Uns R$3.000 por mês, para eu dar assessoria para ele. Passa uns 2, 3 meses, estou sentado na frente do velho. Vem a financeiro dele, passa aqui do lado dele para ele assinar os cheques. E a hora que ele está assinando, ele fez, esse aqui. Ela falou, São Paulo. Ele, deu uma pescoçada, né? 50 mil, Minotouro. Aí eu falei para ele, seu Siegfried, esse cheque é do pessoal de São Paulo? Os advogados? Ele falou, é. Seu Siegfried, eles cobraram 50 mil? E você não... Ganhava 3 por mês. Você ganhou. O alemão olha para mim... Você negou, né? Neguei. Negou. O alemão olha para mim e fala assim, não, é 6 de 50. Opa, é tributário. Minotouro, eu me senti um idiota de ter perdido aquela oportunidade. E, ao mesmo tempo, eu sabia que não tinha capacidade de fazer. Falei, meu Deus do céu, me passa essa oportunidade, eu sou muito besta. Por que eu não estudei isso? Por que eu te falo isso? Porque na época da faculdade, eu tinha um colega de faculdade chamado Ageu Libonati. E ele era especialista em quê? Papa em direito tributário e direito constitucional, e ele vivia falando para mim, alemão, estuda tributário e constitucional. Aí eu não vou não sei o quê, para mim é grego, eu não vou estudar isso, é muito complexo e tal. É melhor ser clínico geral do que isso, eu estudo tributário. Para fazer o quê com tributário? Eu não sei, não tenho cliente, não tenho familiaridade com a família, com a matéria, né? Tá bom. Saí de lá, Minotouro, da frente do seu Siegfried, parei numa livraria em Bauru chamada Jalovi, comprei tudo que eu pude de direito constitucional, direito tributário. Na outra semana fui para São Paulo, me inscrevi no IBET para fazer especialização em direito tributário. Pedi para minha, que até então era estagiária e depois foi a primeira advogada do escritório, doutora Juliana, vai em São Paulo e tira a cópia de todas as ações que eles fizeram para o alemão, para o seu Siegfried. Quero conhecer isso tudo. Comecei, me inscrevi no IBET. Aí eu cheguei, pensei bem, falei, meu Deus, até eu terminar isso daqui, vai demorar, me familiarizar com a matéria. O boi já foi embora com a corda, como dizem no interior. Esse cavalo já passou encilhado. Você diz o quê? Dessa ação, da teses, né? Daquele momento. Porque realmente o momento, a década de 90, ela era muito próspera, o Minotouro, de recuperação tributária. Por causa da Constituição de 88. Estava começando a mudar muita coisa. Não, estava assim, um absurdo, fervilhando. Falei, quer saber de uma coisa? Vou atrás do Ageu. Fui na casa do Ageu. O Ageu é? Libonati, o colega de faculdade que falava que eu tinha que fazer tributário e constitucional. Paro na frente da casa dele e... Sai ele, 1,93 m, cabelo armado desse tamanho, de bermuda e camiseta. Era umas, sei lá, 10, 11 da manhã. Oi, Ageu, tudo bem? Tudo, tudo. Assim, ele fala bem expressivo. Ô, alemão, tudo bem? Tudo. Entra. Entrei e contei para ele o que aconteceu. Eu te falei, alemão. Eu te falei, alemão, sempre te falei isso. Era para você ter feito. Ageu, o que você está fazendo? Estou estudando para concurso. Quer vir trabalhar comigo? Não, quero não, estou estudando. Imagina, vou estudar. Quero ser juiz, promotor, procurador. Estou prestando concurso público. Meu irmão já passou para procurador da República e eu preciso passar também. Não, Ageu, vem trabalhar comigo, cara. Pô, você conhece tudo, direito constitucional, direito tributário. Vem trabalhar comigo. Eu sei que eu convenci ele a trabalhar meio período.
Com você. Montar um E o outro- núcleo de direito tributário dentro do meu escritório. Sem horário. Responsável ele era e é. Hoje é mestre e doutor em direito tributário, professor da IT, da faculdade que a gente se formou. Ele é uma capacidade. Aí ele foi para o escritório trabalhar meio período, montar um núcleo de Continua direito. estudando ainda? Continua estudando ainda? Ele? Sempre, prestando concurso e tal. Aí depois desistiu de concurso e foi ser advogado. Aí veio estudando, tá, papá, cuidando do núcleo lá dentro do escritório. Aí comecei a trabalhar com os clientes que eu já tinha. Eu falei, eu precisava escalonar isso, velho. Eu preciso pôr volume nisso. De quem que eu lembro? Outro colega de faculdade. Adirso de Oliveira Júnior. Adirso com R, meu. Adirso de Oliveira. Filho de quem? Filho do macaco. Adirso, pai, que arrumou um emprego para mim na Santa Casa de Misericórdia do Jaú. Aquele cara lá. Cunhado atrás. do meu primo. Caraca. O Adirso se formou, se eu não estiver enganado, 6 meses ou 1 ano primeiro que eu. Ele é mais velho que eu. Passou no primeiro exame da ordem. Uma capacidade. E na época da faculdade ele era vendedor de consórcio, vendedor. Ele era vendedor. E era bem sucedido, rapaz. Ele tinha um Passat, fazendo faculdade, ele tinha um Passat, que na época Passat era um carrão, né? Ele tinha um Passat. E uma namorada dele tinha me encontrado em Bauru e falou assim, o Nelsinho, ela me chama Nelsinho, Nelsinho, por que você não dá oportunidade pro... Porque eu já estava bem. Eu já estava relativamente bem. Ela falou, por que você não dá oportunidade pro Oliveira trabalhar com você? O Adirso, o Júnior. O Júnior está trabalhando de ferreiro com o pai dele. Como assim? Ferreiro, tá bom. E eu paro lá. Uma oficina mecânica dessas, bem simples. Uhum. Ferreiro mesmo, tá, ô Minotouro? Bigorna. Marreta. Largou fogo. direito e... Não é largou direito. Acho que não se encontrou. Ele foi para a Europa uma época, não conseguiu nada lá, foi para os Estados Unidos, não conseguiu nada, voltou, estava trabalhando com o pai. Ajudando o pai. E final de semana, o que ele fazia? Aquelas esculturas, aqueles Don Quixote de solda, sabe? Jeitoso ele. Aí parei o carro lá na frente da oficina do pai dele, saí ele, sem camisa, fortão, assim, com um colete aqueles de solda, de couro, sabe? Que o cara usa de soldador. de soldador, o cara Sabe, o cara, soldador. peguei na mão, a mão do bicho parecia uma bigorna, uma morsa forte. Falei, ô Junião, tudo bem? Tudo. Contei para ele. Contei tudo. Contei do alemão, do seu Siegfried, da oportunidade, do direito tributário. Contei que o Ageu estava com a gente, tal, ia trabalhar com a gente e tal. Eu topo. Não tenho terno, eu arrumo. Não tenho carro, eu arrumo. Eu falei, eu queria trabalhar nesses clientes que você conheceu e conhece aqui na região de Jaú. Você conhece bastante gente, você é daqui, você é nascido aqui. E você é um vendedor dos bons. Vamos trabalhar junto. Ele falou, eu só preciso de um tempinho, quero conversar entender as matérias, entender do que nós estamos falando, me atualizar, inteligente. O Ageu está com a gente? Tá com a gente. Beleza. Nosso papel é você trazer cliente, esse pessoal que você já conhece, eu administro tudo, faço visita quando precisar juntamente com você, e o outro lá, o pessoal do escritório da retaguarda. Ou seja, eu vendo, eu e você vendemos, o outro entrega. Eu e você prometemos, o outro cumpre. Então, é mais ou menos nessa linha, né? Já começou a formar um grupo ali, né? Aqui, Minotouro, eu vou te falar para você que é importante para todos aqueles que nos assistem. Um negócio para dar certo, minha opinião, ele é lastreado em 3 bases. Técnica, é necessário técnica. Para mim, qualquer coisa tem que ter técnica. No teu ramo tem que ter técnica. Tem que saber o que está fazendo. Tem que ter técnica. Conhecimento. Então, primeiro, técnica. Segundo, institucional. A venda. Você tem que vender. Tem que vender. Se não vender, não adianta Ou ter é melhor imagem produto. ou é produto. Você tem que vender. Tem que vender. Porque, veja bem, importante, né? alguma coisa tem que pagar a conta. Eu tenho técnico, sou excelente técnico, mas não tenho venda? Como que você paga as contas? Venda. Então, técnica, vendas e, não menos importante, administração.
é necessário Tem administrar, que estar cuidando aquilo tem ali, que né? cuidar. Tem que ter o zagueiro. Tem Tem que ter o atacante, tem que ter zagueiro, o que zagueiro fecha a pra- torneira, o que cuida do dinheiro, né? o financeiro, o que coloca a ordem. Por quê? Porque se você não fizer bem feito, o governo te come tudo em tributo. Se você não fizer bem feito, dinheiro de trouxa, farra de malandro. Você Diz não consegue. meu pai. Não consegue, né? O dinheiro não aceita Não aceita desaforo. desaforo. Então, você tem que ter essas 3 bases. E ali, nós estávamos fechando as 3 bases. Nós tínhamos o técnico, nós tínhamos a venda e nós tínhamos a administração. É, você tinha um grupo já. Grupo. Né? E se você analisar, e todos aqueles que nos assistem, o início meu, quando eu começo, eu sou o técnico, eu sou o comercial, o institucional, que na advocacia não pode falar comercial, né? Eu costumo brincar que é estucanar o termo, né? Comercial não pode, porque a advocacia ela não tem fins mercantilistas. Não pode usar, é proibido. Você não pode se vender. Não, né? não Demais. pode, usa institucional. E no Institucional. final do frigir dos ovos é a mesma coisa, Vai mas dar no mesmo, né? é mau termo institucional. Então vamos lá. Técnica institucional, a relação com o cliente, a captação de clientes, como pegar esse cliente, e a administração. Começo, eu sou os 3. Depois, quando a secretária vai comigo, juntamente com a doutora Juliana, minha primeira advogada, a secretária passou a ser administradora do escritório, a Juliana era técnica, eu era técnico e eu era institucional, ou seja, o tripé de qualquer negócio. Já começou ali, né? Minotouro, quer seja no meu ramo, quer seja no seu, quer seja no qualquer um. 3 bases para um negócio ser bem sucedido: técnica, institucional e administração. Ou planejamento. Se você não tiver, você gasta tudo que você ganhou. E outra coisa que é importante: no administrativo ali, né? 3 características definem o sucesso. Coragem, a primeira das virtudes, a que garante todas as demais. Coragem. Resiliência, a capacidade de se reinventar, de superar as adversidades que a vida lhe traz, aguentar a porrada sem mimimi. Porque a vida, nesta vida, ninguém passa. Não passa. Sem dificuldades. Não passa. Sempre, em algum momento, surgem as adversidades, ou seja, você precisa ter resiliência, capacidade. E não menos importante, planejamento. Por planejamento, entenda a administração, um plano A, B, C. Vou fazer tal negócio, esse é o plano A. Se der errado, plano B. E se der errado, plano C, se possível. O planejamento. Então, essa é a base do sucesso. Então, ali eu começo a prosperar. O Oliveira, que começou a trabalhar comigo, passado 2, 3 meses, se tornou sócio. Foi meu primeiro sócio. Em 1º de janeiro... Oliveira... O Adirso, o Ferreiro. O Ferreiro. O Ageu nunca quis. Porque o sonho dele era concurso. Nunca quis. O Adirso foi meu primeiro sócio. Em 1º de janeiro de 1999, nós fundamos a Nelson Williams Advogados Associados. Nelson Williams e Oliveira Advogados Associados. Quando vamos montar o escritório... Em 99, né? 1999. Está fazendo 25 anos. Em 1990, eu fiz 30 de formado agora, esse ano. Em 1999, quando a gente vai montar Nelson Williams e Oliveira Advogados Associados, eu olho para o Adirso de Oliveira e falo, nós morávamos em Bauru. Nós vamos montar em São Paulo. São Paulo? Eu falei, lógico. As pessoas respeitam muito mais um escritório que tem a matriz em São Paulo. Já pensava grande. E aí né? nós já abrimos a 0002, a filial, em Bauru. Que na verdade era 0001. Fomos lá. Vocês se mudaram para São Paulo depois? Depois eu me mudei. E quando a gente vai abrir em São Paulo, a gente pega uma sala de 40 metros quadrados no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, para ser a referência da matriz. E imediatamente abre 0002 em Bauru, onde realmente era, naquela ocasião, a matriz. Porque a gente já tinha alguns clientes de São Paulo. Por exemplo, o Alcides Franciscato, do Grupo Prata, ele ficava em São Paulo. Nessa época, eu atendia o seu José de la Volpe, do Grupo de la Volpe. Logo, passado um pouquinho de tempo, eu atendi o Emerson Fittipaldi.
Então, eu já tinha alguns clientes em São Paulo e era foi crescendo, importante. Clientes bons, né? Já era importante para a gente, né, ter uma referência como São Paulo. E chegava no cartão, matriz São Paulo, filial em Bauru. Eu e o Oliveira progredimos muito. Antes dos 30 anos, eu troquei meu primeiro avião no segundo avião. Então, antes dos 30 anos. Então, foi uma carreira que foi progredindo. Em 2001, eu começo a ficar em São Paulo. Em 2002, eu já morava em São Paulo. Mudei com a minha família para São Paulo. O Oliveira ficou em Bauru. Em 2013, eu e o Oliveira, nós separamos a sociedade. Eu fiquei só em São Paulo com a Nelson Williams, advogados associados, já com um grupo... 2013, 2003. Com um grupo de profissionais em São Paulo. E em 2004, nós abrimos Rio de Janeiro, aqui. A primeira escritório fora de São Paulo do Nelson Williams Advogados foi Rio de Janeiro. Aí abrimos Curitiba, capital do meu estado. Abrimos Fortaleza, Ceará. Então, nós terminamos o ano de 2004 com 4 unidades. Você vê a diferença, né? De 2000 ali para... já 2000. Fui. Aí tinha um sócio né, naquela ocasião em Fortaleza, um sócio em Curitiba e um sócio aqui no Rio. Aí começamos aqui na Barra. Aqui. Aí eu vinha toda semana para o Rio de Janeiro, tempos em tempos para Fortaleza, tempo em tempo para Curitiba, e vamos correr atrás de clientes, e vamos gente contratando profissionais, advogados, montando núcleo e tal. E assim eu fui prosperando até 2008. 2008 nós devíamos ter umas 16 unidades já em capitais. Crescendo vertiginosamente. Uma dúvida aqui, né, Nelson? A gente já trabalhou, assim, né, e já trabalha com um negócio de franquia, de escala, e quando você escala, você tende a ter... perda de qualidade. Perda de qualidade. E aí você, no caso, você tem que... Como você trabalhou com RH, você deve assim, escolher muito bem os parceiros. Agora sim, é importante, Minotauro, a tua colocação, porque nós não somos franquia. É filial. Filial. É filial. Você sócio, você tem sócio. É sócio e é filial. Não é franquia, é filial. Porque lembre, eu tenho que manter um padrão de qualidade, é um serviço, é a mesma identidade visual, é o mesmo espírito, é as mesmas regras, o mesmo sistema, tudo é o mesmo. Só muda as proporções. E muitas vezes, em determinados lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, é mais área regulatória, é um perfil de profissional. Eu tenho em Campo Grande, por exemplo, a área de recuperação de crédito, tem 500 e poucos profissionais em Campo Grande. Em Campo Grande? Área de recuperação de crédito, tudo vai para lá. E o que as outras filiais fazem? Hoje são 52 unidades, 29 da advocacia, né? 28, matriz e mais 28. O que as filiais fazem? No caso de Campo Grande. Campo Grande fica com a parte técnica, as filiais fazem a parte de despachos, ou seja, é o apoio. Quem despacha com o juiz, quem faz audiência, é a base, o apoio. Por quê? Porque, é o local, né? Porque o Brasil, ele é um país grande e com culturas diferentes. E lembre, Minotauro, em Roma, você deve viver igual aos romanos. Se você está no Rio, viva que nem os cariocas. Se você está no Acre, que nem os acrianos. Se está no Rio Grande do Sul, que nem os gaúchos. Em Minas, que nem os mineiros. Eu tenho 24 títulos de cidadão. É o reconhecimento da sociedade local que o Nelson não é um estrangeiro. Ele faz parte daqui. Porque eu sempre respeitei que em Roma deve-se viver igual aos romanos. E a sociedade local tem que nos ver como agregadores de valores. É isso. E não tirador de valor. Esses caras vêm lá no Nordeste, esses caras vêm do Sul aqui, pega a nossa riqueza e leva embora. Vem aqui no Norte, tira a riqueza e vai embora. Não. Isso acontece. Nós somos agregadores de... A gente está aqui na sociedade para agregar valor. Eu defendo o estado do Acre, eu defendo o Rio Grande do Sul, eu defendo o Amazonas, o Rio de Janeiro. Recebi, inclusive, ontem o título de cidadão carioca, que muito me honrou. Carioca? Carioca. Então, é importante isso. E eu fui crescendo. 2008, um marco. Por que 2008 um marco? Nós temos 16 unidades em capitais, São Paulo a matriz. 2008, eu me deparo com a maior licitação de terceirização de serviços jurídicos do país. Banco do Brasil. Mas como funcionava esse negócio? Eles abriam de 5 em 5 anos um credenciamento
de escritórios de advocacia para atuar em todas as áreas, no país inteiro. Mais de 1.100.000 processos. Quase 1 bilhão em honorários advocatícios. Para defender o Banco do O Brasil. banco, nos litígios que ele tinha. Ele tinha, na época, Minotouro, eles tinham 100 e poucos escritórios que o atendia, 160, se eu não estiver enganado. 2008, eu me deparo com esta licitação, ela começa a sair na mídia, né, nas mídias especializadas e tal, e eu vou lá em Brasília, compro o edital da licitação, folheio o edital, um calhamaço desse tamanho, folheio o edital e não posso participar. Por quê? Eu só faço tributário, eu não trabalho para banco, eu não tenho atestado de capacidade técnica. Atestado de capacidade técnica. Tinha que ter. Eu não tenho. Porém, eu nunca havia trabalhado em nenhum escritório de advocacia na minha vida. Eu nunca vi escritórios de advocacia atendendo. Tudo que eu tinha feito até então era na minha visão. Na visão dos meus sócios, que eu já tinha sócios, na visão dos meus pares que trabalhavam comigo. Eu não tinha trabalhado com ninguém. Eu não sabia como funcionava um outro grande escritório. Escritório grande, né? Não sabia. Eu conhecia o meu. Eu não ligava para os outros. Não frequentava a roda de advogados. Minha preocupação era só com o meu escritório, com o crescimento e os problemas do dia a dia, que eram um monte. Então, quando eu me deparo com o edital, Minotouro, eu aprendo, através daquele edital, o que é um escritório full service, como é um escritório, porque era um manual de como deveria ser um escritório full service. Tudo que eu não era. Pela primeira vez... Falou, agora que eu vou crescer agora eu sei como é um escritório. Compro o edital, não participo em 2008, levo o edital como uma bíblia, como um manual. Você fez com aquele negócio lá do tributário também, né? É, mesma coisa, como um manual. E de 2008 em diante eu começo a transformar o escritório num escritório full service. Todas as áreas. Eu preciso trabalhar para banco para ter atestado de capacidade técnica em todas as áreas, porque esta licitação voltará em 2013. E a hora que ela voltar, eu vou participar em todo o país, em todas as áreas. 5 anos depois. Porque ela só duraria 5 anos, ela só podia ser prorrogada por 5 anos, em 5 vezes, né? Terminaria em 2013. Minotouro, de 2008 a 2013, eu quase quebrei também, tá? Você se aguentou, né? Porque mudou toda a cultura do escritório. Era outro tipo de prestação de serviço. Outras dificuldades, uma logística, um negócio complexo, absurdo. E eu gastando dinheiro, equilibrando a balança, gastando já o que eu tinha ganho até então. Mas se alguém faz, eu também faço. Não pode ser, gente. Não podemos ser tão incompetente assim. Em várias fases da sua vida, você arriscou, né? Não, a coragem, a primeira das virtudes, é a que garante as demais. Desde aquele primeiro caso do alemão. Do alemão. Até o outro se arriscou nos dois. Né? Agora eu falei, não precisamos. E se tem alguém que executa, nós também executamos. Fomos buscar no mercado profissionais qualificados, fomos contratando, fomos transformando. Chega em 2013, depois dessa dificuldade toda, a gente estava muito bem já. Posicionado. A dificuldade já tinha passado, já tinha equacionado, já tinha aprendido a trabalhar, tinha mudado o conceito, as características do escritório. A gente vai lá e compra o edital em 2013, participa em todas as áreas, todo o país, ganhamos todas as áreas, todo o país. Do Banco do Brasil, né? Do Banco do Brasil. Quase 1 bilhão em honorários. Final de 2013. Dezembro de 2013. Beleza? Já foi. Você imagina a briga e os inimigos que eu arrumei. Uhum. Eu derrubei mais de 160 escritórios da cadeira. E porque nós não levamos, porque nós não grande. levamos tudo exclusivamente, mas a grande parte do contrato foi nosso. Não foi tudo, porque teve outros colegas que também levaram uma parte boa. Porque o banco queria 2 escritórios por estado. Todas as áreas, 2 escritórios por estado.
E muitos escritorinhos participavam só num estado aqui. E aquilo ali era o único negócio que a pessoa tinha. E nós, pela primeira vez, alguém participou em todas as áreas, todos os estados. Ganhou todas as áreas, todos os estados. Compartilhei com alguns. Mas sempre os outros que ganhavam, eles ganhavam uma fração menor que a minha. E quase 1 bilhão de honorários para 5 anos. Descarregar, nós levamos entre ganhar 2013, assinar o contrato no final de 2015, nós levamos quase 3 anos de briga. Entre ganhar a licitação e assinar o contrato, efetivar. De tanto escritório brigando com a gente. A hora que a gente achava que ia assinar o contrato, aparecia uma liminar em algum lugar. De alguém brigando. De alguém suspendia o certame. Eu sei que assim, chegava a hora que o pessoal do escritório, o sócio do escritório, falava assim, não, esse contrato não vai ser nosso. Nós temos uma expectativa. Porque achava que ia assinar o contrato, suspendiam a licitação. Saiu uma liminar no interior do Mato Grosso, saiu outro no interior de Goiás, outro no Tocantins, outro não sei aonde. Aí, final de 2015, dezembro de 2015, nós assinamos o contrato e começamos em 2016 o contrato. Essa parte da licitação. Da licitação do Banco do Brasil. Só que a hora que a gente começa, Minotouro, a gente já está tão grande, mas tão grande. Nós já estávamos internacional, nós já tínhamos internacionalizado o escritório, nós já estávamos com inúmeras outras áreas. O que foi uma bênção também. Eu confesso para você, eu teria sido um choque receber isso tudo em 2013, porque o volume era estratosférico e esse contrato já terminou. E ele foi... Ele durou 5 anos também. E ele entrou que ano mesmo? Começou em 2016. Janeiro de 2016, o contrato foi assinado no final de 2015. E começou em janeiro de 2016 o contrato do Banco do Brasil. Ali em 2016 que a gente começou. Já estávamos bem estruturados, já éramos um escritório bem grande e tal, atuando em todas as áreas, já tínhamos internacionalizado a banca e tal, então já estava grande. Esse contrato veio a agregar, terminou, também já terminou esse contrato. A outra licitação, acabaram com isso e criaram regras que ninguém mais ganharia o contrato inteiro. Aí fracionaram em vários lotes e tal, e a gente optou na última licitação a participar mais na recuperação de crédito e ficamos com uma ponta da recuperação de crédito do banco, mas segue o jogo. Mas foi uma virada de chave, porque foi onde o escritório se tornou full service. E uma coisa importante, Minotouro, qual é o sonho do jurídico de qualquer grande companhia? Lidar com a menor quantidade de escritório possível. Porque é mais fácil o controle. Sim, você pega essas grandes bancos ficar falando e tal. Com muita gente. Né? E o país nosso tem dimensão continental, Minotouro. A Nelson Williams está presente em todos os estados, nós temos processo em todas as comarcas, nós temos estrutura própria. Então, para o jurídico de qualquer grande companhia, ter a Nelson Williams como seu escritório de advocacia é uma mão na roda. Por quê? Porque ele tem um atendimento linear no país inteiro. Claro. Serviço, né? Tem tudo. Padrão. E outra, essa questão da gente respeitar a cultura local, os sócios locais, mega estruturas. São enormes as estruturas em cada estado da federação, em cada capital. E com um sistema só. Um sistema só. Uma cultura muito de... A nossa cultura do escritório nós somos um prestador de serviço jurídico. Se a gente não prestar um serviço jurídico satisfatório, eles vão trocar nós por outro escritório. É importante saber disso. Não, eu não tenho dúvida. Não é porque eu sou grande hoje, porque eu sou rico, porque eu sou próspero. Se isso me subir a cabeça, eu perco tudo. Você perde o cliente. Eu perco o cliente. E numa prestação de serviço, a coisa mais importante que tem é o cliente que você tem. Esse cara tem que estar satisfeito, né? Tem que estar satisfeito, senão ele troca você por outro. Você pode ter um cara parceiro que você bota ali, o cara não defende bem e você perde a causa porque o parceiro... Minotouro, o Nelson Williams não inventou a roda. O que eu faço é uma escala, uma estrutura grande, mas é um serviço jurídico. Que se o cara não estiver satisfeito com o Nelson, ele com certeza vai achar outros tantos profissionais no mercado tão competentes ou até mais que o Nelson. Então, esta preocupação é uma coisa que a gente leva à risca no escritório. A satisfação do cliente. Nossos clientes têm que estar satisfeitos conosco porque nós somos prestadores de serviço. Jurídico, mas prestador de serviço. Se ele não estiver satisfeito, haverão outros advogados que prestarão serviço tão bom quanto. O que eu vejo? Muitas vezes o profissional, ele começa a atingir
Gostou, né, energético? Amei. Gostou? Parabéns. Vou mandar um pra vocês. Cara, a gente lançou essa marca em 2011. Hoje a gente é líder de venda de garrafa PET do Rio de Janeiro, desse energético. Pessoal, ó. Maravilhoso, Minotauro Energy Drink. Ó. E aí? E a gente fica pensando assim, às vezes o cara, tô lutando bem, tô lutando demais, o meu nome e tal. E aí deixei de treinar. Eu sempre falo assim, ó, toda vez que você tem um pequenininho que vai te pegar, esse cara vai estar com fome. Ele quer tomar o seu título. No direito é a mesma coisa. As pessoas sobem para a cabeça e acham que o nome vai levar. A medalha, o nome, às vezes só atrapalha. Porque o talento, se não tiver trabalho... O que atrapalha, Mirador, é o tal do ego. O tal do ego. O tal do ego, meu amigo. E muita gente perde tudo por causa do ego. Não, é assim, lá no escritório nosso, a gente trabalha hoje, são mais de 1.000 advogados. 1.000 advogados? Mais de 1.000. Cerca de 3.000 pessoas na operação toda, presente em todas as comarcas do país. Hoje nós temos ativo 400.000 processos, já tivemos quase 1 milhão de processos ativos na nossa base. Todas as áreas do direito. E tem uma máxima lá no escritório que quem é mais velho costuma dizer assim, fala assim, o Nelson, quem vem trabalhar com o Nelson recebe muita corda. Cuidado com o destino que você dá para a corda que ele te dá. Uns usam ela para fazer uma escada e subir, outros usam ela para colocar no pescoço, pular e se enforcar. Cair, né? Porque eu dou corda. Mas aí você dá responsabilidade pro cara, né? Porque as pessoas, eu sou uma pessoa que eu delego. Meu doutor, eu sei delegar. O Nelson Williams sozinho é o alemão. Eu não sou o Nelson Williams. Eu sou composto de uma organização, é uma empresa. Isso daqui eu tenho advogados excepcionais em nível de inteligência, de capacidade, mas muito mais capazes e inteligentes que eu. Eu sou o líder desse grupo. Você mas sabe identificar o eu talento delego, de cada um, a área de atuação, área civil, estratégica, área societária, área criminal, área administrativa, área tributária. Nós temos praticamente todas as áreas do direito. Agora, isso é o quê? Um sócio que responde por aquela área. Qual é o papel do Nelson? Hoje, o papel do Nelson, eu sou maestro dessa orquestra. É o treinador. É o treinador. O treinador que vai olhar... Ele vai aqui, ou o maestro. Eu tenho uma palestra que chama Desperte o Campeão que há em você. Eu acho que todo mundo tem um campeão, só que o pessoal bota o cara no lugar errado. Daí eu sempre falo assim, e foi o que aconteceu com você, se você for viver o sonho dos outros, você não vai viver o seu sonho. Exato. Então, cada um vai tentar botar você num papel que é o sonho dele. Você tem que ir pro seu. Isso. Só que muita gente que não vai identificar o seu. Exatamente. Tem uma máxima, uma passagem, que é importante que todos guardem. Livro O Pequeno Príncipe. É muito comum quando fala livro O Pequeno Príncipe, o pessoal fala, nossa, O Pequeno Príncipe, livro de Miss, né? De criança. Não. Tem uma filosofia maravilhosa nesse livro. Existe uma passagem que o garotinho, o Pequeno Príncipe, o príncipezinho, chega para um rei, num planeta, e o rei se apresenta como o rei absoluto. O rei fala, eu tenho poder absoluto. Tudo se submete à minha vontade. Aí o garotinho esperto olha para o rei e fala, tudo se submete à sua vontade? Sim. Amo ver o grande astro Sol se pondo. Pede para ele se pôr, que eu quero apreciar a glória dele se pondo. O rei, perfeitamente, olha para o sol. Grande astro, hoje, às 18h07, se coloque para que este garotinho possa ver toda a sua glória. O molequinho olha e fala, mas que malandro! Eu quero agora! O teu poder não é absoluto, eu quero agora! Eu gostaria que fosse agora. O rei olha para ele e fala, garoto, se eu pedisse para um general meu voar de uma folha até a outra, como uma borboleta, e esse general não voasse de uma folha a outra como uma borboleta, quem estaria errado? Ele ou eu? Aí o garotinho fala, senhor, só peça a alguém para te dar o que ela pode te entregar. Não exija mais das pessoas do que elas podem te entregar.
Esta é a sabedoria dessa passagem. Não adianta eu pegar um cara que tem capacidade para isso e colocar ele aqui. Não adianta eu pegar esse daqui e colocar aqui. Quantas vezes eu promovi advogados dentro do escritório, perdi um excepcional profissional e ganhei um horroroso no Otária. Por quê? Porque o cara estava no lugar errado. E quantas vezes alguém que não estava dando certo, nós tiramos daqui, colocamos ali e o cara explodiu, um sucesso, Minotouro. Então, a sabedoria está exatamente a isso. A você colocar, no papel meu, no papel como líder do escritório, é colocar as pessoas, ou ter pessoas do meu lado que me ombreiem nesta missão, de colocar cada um aonde ela pode ser maximizada. Tanto é que fala assim, Nelson, qual é a sua maior virtude como líder? Eu falo, maximizar virtudes e minimizar vícios, a começar dos meus próprios. Eu sempre maximizei as minhas virtudes e sempre arrumei um jeito de minimizar meus vícios. Porque todos nós, Minotouro, todos nós temos virtudes e todos nós temos vícios. É como nós lidamos com essas duas coisas que definem o sucesso. E você começou no RH, né? No RH você... Não, comecei na roça, né? Não, digo, lá no primeiro emprego. No RH você começou... Foi de RH. De alguma coisa identificar, né? Essa coisa do talento, começar a ver o negócio do talento. Né? Eu acho que isso aí. Quando você fala do maximizar virtudes, é você buscar o que o cara tem de melhor. Né? E minimizar vícios. Todos nós temos. Eu preciso identificar, a começar por mim mesmo, e passando para a minha equipe. O que cada um pode dar de melhor? E o que eles têm que é o fraco, que precisa ser melhorado? Vamos fazer uma equipe, vamos montar uma equipe, um time. Para crescer, você tem que ter isso. Vamos ter equipe, time. É. E é difícil. E ego... Ego lá embaixo. Lá embaixo. É todo mundo igual. Não vem com ego lá embaixo. E eu falo, números falam. Aqui não se discute com número. Números falam. Qual é o resultado dos seus números? Pelo amor, baixa, vai menos. Sabe que a gente tinha, na Tinogueira, a gente conseguiu colocar, né? Minotouro, Anderson Silva, vários. Pra você ter ideia, tinha um card do UFC com 10 lutas, eram 7 Tinogueira aqui no Brasil. E 3 do resto do mundo. A gente estava no 7, estava com 7 lutantes, tinha praticamente ali o Barcelona, Real Madrid, do MMA, lutando naquele tempo. Mas um ego. E a gente sempre falava dessa questão do ego. Falava, pessoal, pode ter o cara que tem aqui, todo mundo é igual, é menos. Vamos treinar mais, falar menos, tirar menos onda e vamos treinar, trabalhar. Isso, o resultado é o que vai dizer o que a gente é. Minotouro, tinha época no nosso escritório que a gente tem uma mesa de reuniões de diretoria, uma mesa enorme, com 20, 30, chegamos a ter 40 sócios. Imagina, você aluga espaço em hotéis, né, para fazer convenção e aquela mesona assim, em forma de ferradura, né, ou de U, e aquele monte de gente. Às vezes eu brincava assim, para cada cadeira tem que pôr uma do lado, né? Uma é do diretor, do sócio diretor, outra pro ego dele. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem, e todos nós, e eu procuro também me policiar, que também não estou isento disso, é policiar o ego. É uma grande dificuldade, né? Tanto do atleta como... Somente quando o cara atinge o local. E assim, sabe, o Minotouro, o sucesso, ele é complexo. O sucesso, as vitórias, eles ensinam menos que as derrotas. As vitórias ensinam menos. Porque muitas vezes na vitória nós não fazemos uma autoanálise. Entendeu? As vitórias, elas ensinam menos que as derrotas. Porque quando você é derrotado, você se quebranta e você procura saber onde foi que você errou, o que você precisa melhorar. Só tem vitória, só tem vitória, só tem vitória, vitória. Chega uma hora, eu sou muito bom. Os outros não são, eu sou muito bom. Às vezes até pode ser. Porque o que é soberba e o que é humildade? Soberba é mentira, humildade é verdade. Se realmente você é bom, nunca perdeu, é um lutador, nunca perdeu, não sabe o que é derrota. Realmente você é muito bom, não tem como dizer que não. Os números falam. Agora, se não for verdade, você se posiciona como um cara que nunca perdeu ou que seja imbatível, pode ser soberba. Tem que tomar muito cuidado. Nelson, infelizmente a gente vai... Eu tenho até um projeto muito bacana que a gente tem que chama Esporte para Além das Fronteiras. A gente também lidar com essa parte, né, de venda para governo. A gente faz essa... Além das fronteiras, um novo conceito de educação física chegou para movimentar sua escola. A gente tem um trabalho que a gente faz com escolas públicas, a gente coloca esporte nas escolas públicas. Trabalho muito bacana, a gente
Hoje é o primeiro material de educação física completo, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. E a gente faz, né, uma luta, né? Eu vejo muito dessa história sua, quando a gente vai lutar para poder conseguir fazer as licitações, as vendas, e tudo começa depois do meio. Mesma coisa, você ganhou, achou que ganhou, daqui a pouco o negócio vai virar daqui 4 anos, você tem que ter paciência, muita resiliência. E aí foi uma grande lição pra gente. Eu falo assim, era mais fácil eu lutar. dependia mais apenas de mim. Era mais fácil quando lidar com pessoas, com tudo, e era fácil lutar, né? E aqui é importante, Minotouro. Pessoal, aqui são 2 coisas que transformam vidas. Juntas. Educação e esporte. Aqui, ó. 2 coisas. Moçada, observem isso. Educação e esportes juntos transformam vidas. Isso aí, infelizmente, a gente está chegando aqui no nosso grande finale. Muito ótimo, né, muito bom mesmo. Gravar, muito bom. Não é ótimo, é muito bom. Quero continuar esse papo com você depois também nos bastidores. Gostei muito da sua história. Obrigado. Realmente muito inspiradora. E fica aqui o convite, quero recebê-los em São Paulo. Indo em São Paulo, me dá um alô. Gostaria de recebê-los lá no nosso escritório e também em minha casa. Fica aqui o convite. Vou lá semana que vem. Então, a semana que vem, de terça a sexta, estarei no Nordeste. Farei Fortaleza, Recife, a região do Nordeste. Mas eu gostaria que você não tirasse isso do teu radar. Quero recebê-lo tanto no nosso escritório quanto em minha casa. Vou lá. Obrigado, viu? Um abraço, meu amigo. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Encerrando aqui mais um ToroCast com o Nelson William, né? Patrocínio, promoção aqui. Minotauro Energy Drink e Bet7K, casa de apostas que mais cresce no Brasil. Finalizando em ToroCast. Muito obrigado. Obrigado. Os...